Olá, boa noite para você que está aí do outro lado. Nós estamos iniciando neste momento o nosso encontro de oração, meia hora diante de Deus. E nós queremos neste momento dar as boas-vindas a você que nesse primeiro encontro de oração dessa semana, hoje segunda-feira, dia 12 de outubro, nós estamos aqui ao vivo e a cores para podermos estar na presença do Senhor nessa noite. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus porque Ele te concedeu, Ele me concedeu, a cada um de nós Ele concedeu a oportunidade desse domingo estarmos na sua presença, estarmos na sua casa, seja em qual local você e eu estivermos congregando neste domingo, nós estivemos aqui na presença de Deus. Nós estivemos congregados, reunidos como família do Senhor nas nossas igrejas locais, e nós com certeza, eu tenho certeza que você também foi muito abençoado pelo Senhor nesse domingo que passou. E hoje, o Dia das Crianças aqui no Brasil, e nós tivemos a oportunidade de perceber que muitas pessoas se alegraram nesse dia, pois sendo um feriado nacional em nosso país, muitos tiveram a oportunidade, o privilégio de estar com suas famílias neste dia muito especial, Dia das Crianças. E nós louvamos a Deus pelas crianças. Vamos estar orando também aqui, incluindo as crianças nesta noite, neste momento, neste encontro de oração. E eu gostaria de estar orando neste momento, dando início à nossa meia hora diante de Deus. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu e nos dá de estarmos, ó Deus, nessa noite de segunda-feira, ó Deus, experimentando, Deus, o segundo dia dessa semana, desse início de semana que o Senhor nos concede, ó Pai, com vida, com saúde, e muitas vezes, ó Deus, com paz também, porque o Senhor tem nos guardado. Seja conosco, ó Deus, nos momentos que passaremos aqui, Senhor. Ajuda-nos e dá-nos a tua direção, Pai. É o que nós pedimos ao Senhor e nós te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como sempre, gostaria de estar louvando ao Senhor, cantando um cântico que tem a ver, com o nosso encontro de oração nessa noite. E o hino que eu vou estar cantando é: Senhor, eu preciso de ti. Eu creio, Senhor, na divina promessa, em alguns hinários. Eu vou estar louvando, e se você souber, e que você esteja cantando aí também do outro lado, e se você não souber, que você esteja meditando na letra e na melodia desse hino nesse momento. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol Criador. Contudo, não posso segui-lo sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri.
contudo é possível que eu dela me aparte. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Aleluia. Senhor, eu preciso de ti. É o título desse hino que acabamos de cantar. E que fala, então, esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso, eu preciso de ti, meu Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria, para ilustrar o nosso encontro de oração dessa noite, eu gostaria de ler duas passagens bíblicas, mas poucos versículos, cada passagem com poucos versículos. Está em Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 33 até o versículo 36. Romano 11, do versículo 33 ao versículo 36. E depois, em seguida, o início do capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Então, eu vou estar lendo aqui e você medite aí na palavra de Deus. Se você puder anotar com uma caneta ou marcar na sua Bíblia, alguma forma fácil aí que não vai te atrapalhar, não vai te causar algum atraso, alguma dificuldade, você possa, então, guardar, anotar essas duas passagens para você ler e meditar depois, em outro momento. Então, Romanos capítulo 11, a partir do versículo 3. Vamos ver o que a palavra de Deus vai falar conosco neste momento. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os teus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos capítulo 12 agora, versículo 1 e versículo 2, que diz assim, traz outra mensagem para nós ilustrarmos, para nós utilizarmos como motivação para a nossa oração dessa noite, que diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, para nós fazermos um breve comentário aqui, e nós temos o nosso primeiro momento de oração, de intercessão, eu gostaria de apenas fazer aqui um comentário breve, uma ênfase breve nessas duas passagens. A primeira, o título, o subtítulo, aqui no caso, Louvor a Deus. E esses versículos que nós lemos em Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao versículo 3, é uma expressão do apóstolo Paulo,
de louvor, do que ele entendia como deveria ser o louvor, ou como deve ser a nossa manifestação de louvor a Deus. Ele diz em poucas palavras coisas tão profundas sobre Deus, coisas tão maravilhosas sobre Deus, coisas tão importantes sobre Deus, que realmente nós ficamos assim, boquiabertos, impressionados, como um homem de Deus, preparado em muitos sentidos, como Paulo foi preparado, o apóstolo Paulo. Então ele pôde, com o seu preparo, se colocar na dependência do Senhor. Com o seu preparo, ele pôde então se deixar ser usado pelo Espírito Santo, não se opor à ação do Espírito Santo na sua vida e no seu ministério. De uma forma tão intensa, tão maravilhosa, que ele nos escreveu coisas tão preciosas, revelações que o Espírito Santo concedeu a ele acerca do nosso Deus, acerca das coisas espirituais. E ele fala aqui então, no versículo 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Coisa linda! E diz ainda, no versículo 33, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Aí a gente para pensar, a ciência tenta penetrar nos mistérios, realmente lá no conhecimento, na profundidade do conhecimento científico para descobrir tanta coisa. Mas nós os que dependemos de Deus, os que temos nos colocado na dependência de Deus, nós sabemos que esse Deus que nós servimos é um Deus de mistério, é um Deus que me parece que lá em no Antigo Testamento, né, me lembro agora o livro, um dos livros da lei, do Pentateuco, diz que as coisas visíveis, né, as coisas que nós podemos entender é para nós, e aquilo que não é, aquilo que é mistério, aquilo que é para Deus desvendar no tempo e quando Ele quiser que seja desvendado, isso é para Deus. Nós não podemos querer penetrar aí na mente de Deus para descobrir coisas que Deus não deseja que nós saibamos, que a gente realmente tenha conhecimento enquanto estivermos aqui nesse mundo. Pelo menos esse eu respeito a você que pensa diferente, mas esse é o meu entendimento baseado na palavra de Deus, que as coisas reveladas, elas são para nós, e as coisas não reveladas, elas pertencem a Deus. E diz o versículo 34, olha que interessante, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? E aí ele termina o versículo 36 de uma forma incrível, maravilhosa, dizendo assim, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E para mim isso aqui é ponto final se nós temos colocado as nossas vidas totalmente na dependência de Deus. Porque ele é quem conhece todas as coisas. E se nós nos submetemos a Deus, nós temos que realmente confiar nele com os olhos fechados. É uma forma de dizer, né? Eu confio no meu pai com os olhos fechados. Eu confio no meu amigo com os olhos fechados. Mas será que nós confiamos em Deus com os olhos fechados? Será que nós reconhecemos
esse Deus que Paulo aqui ilustra tão maravilhosamente, com essas palavras realmente de louvor, né? Louvando a Deus, demonstrando assim como esse nosso Deus é um Deus tremendo, que não vive, não nos deixa viver levado pelas circunstâncias. Mas nós devemos saber que Ele sempre está no controle e Ele sempre deve ser consultado, porque Ele deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E para terminarmos e partirmos para o primeiro momento de oração, nós vemos aqui no capítulo seguinte, né? Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2. É um dos meus versículos, das minhas passagens preferidas, que diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É importante oferecer a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oferecer o nosso corpo de uma forma total, sem reservas. E no versículo 2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E unindo essas duas passagens, do capítulo 11 e dessa passagem lida no capítulo 2, nós sabemos que esse Deus que nós servimos, Ele merece todo louvor, toda glória, porque Ele sempre mantém o caminho aberto, o caminho do diálogo, o caminho da interação, da intervenção aberto, para que nós possamos então chegar até Ele, como sacerdotes e sacerdotisas, homens e mulheres que se colocam na dependência de Deus, para que Ele use. E Ele vai nos usar nessa noite na oração. Nós estaremos orando neste momento, tendo nosso primeiro momento de oração. E eu gostaria de pedir a você, você já teve ou tem o conhecimento, a experiência desse Deus onde nós podemos entender um pouquinho das coisas maravilhosas que acontecem devido à sua intervenção, devido ao seu poder, devido à sua grandeza? Esse Deus que, conforme Paulo diz aqui, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E aí termina então esse momento de louvor aqui no capítulo 11. Nós vamos orar nesse sentido, para que nós possamos ter essa experiência pessoal com Deus, de achegarmos a Ele, diante dele em oração. Onde quer que você esteja nesse momento, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor nessa intenção, né? Nesse propósito, para que Ele nos use, para que a nossa vida seja uma vida constante de louvor a Deus e de adoração ao seu santo nome. Vamos orar, feche seus olhos neste momento, vamos buscar a presença de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos agora, Senhor, na Tua dependência, Pai. Pedimos ao Senhor que visita, Senhor, cada vida neste momento. Cada um, ó Deus, dos Teus filhos, das Tuas filhas que neste momento estão se colocando diante do Senhor em oração. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, a operar, ó Deus, agir, ó Deus, em cada vida neste momento, em cada coração, ó Deus, na mente de cada um, Senhor, colocando, ó Deus, os Teus filhos, ó Deus, tomando a cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos e dando a direção, ó Deus, direcionamento, ó Deus, dos Teus filhos. Abençoa, ó Deus, em nome de Jesus a cada um, Pai. E que neste momento, ó Pai, cada um venha sentir, ó Deus, o Teu agir, ó Pai, nas suas vidas. Venha, ó Deus, que cada um venha sentir o toque da mão do Senhor nas suas vidas.
para que eles então, ó Deus, ó Pai, venham a ter uma experiência pessoal contigo e venham, ó Deus, a sentir, ó Deus, liberdade de buscar o Senhor. Venha sentir desejo no coração, na alma, de buscar o Senhor, de estar constantemente em oração, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus, clamando, suplicando, agradecendo pelas bênçãos recebidas, e também, ó Deus, que possam cada um, ó Deus, se colocar diante do Senhor, para, ó Deus, também se colocar como intercessores, mas que principalmente, Pai, cada um possa sentir no coração esse mesmo sentimento que Paulo manifestou aqui, ó profundidade da riqueza. Ó Deus, Tu és maravilhoso, por isso usa cada um, ó Deus, dos Teus filhos, das Tuas filhas, e que o Senhor, em nome de Jesus, possa manifestar, ó Deus, o Teu poder, a Sua glória em cada vida, Senhor. Venha, Senhor, alegrar, ó Deus, a alma daquele irmão, daquela irmã, daquele homem, daquela mulher, jovem, criança, adolescente, idosos, seja qual for a idade, o Senhor, ó Pai, com certeza está com as Tuas mãos estendidas, com os teus olhos atentos à necessidade de cada um e ao desejo do coração de cada um, Senhor. Por isso, Deus, visita cada vida neste momento, em nome de Jesus. E, ó Deus, que cada um possa ter esse sentimento que Paulo manifestou aqui, quando ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Nós queremos conhecer mais do Senhor. Nós queremos, como eu digo aqui pelas manhãs, ó Pai, nas nossas transmissões pelas manhãs, nós queremos navegar nas águas do Espírito, sentir o Teu Espírito Santo agir em nós e através de nós e por nós, para que, ó Deus, nós possamos, ó Deus, glorificar sempre o Teu nome. Seja com cada um, ó Deus, que está ligado aqui neste momento de oração, neste encontro de oração, para que, ó Deus, nós possamos juntos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar e invocar o Senhor enquanto o Senhor está perto. Seja conosco, ó Espírito Santo, nós te pedimos, seja conosco, age em nós e por nós, e para a glória do Teu nome nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Hoje, mais uma vez, a gente esqueceu aqui de conectar o fone, mas eu creio que agora sim, nós vamos pelo menos concluir a nossa transmissão dessa noite com talvez um áudio melhor. Nós já estamos partindo para a segunda parte e a parte final da nossa oração de hoje, mas eu gostaria de fechar nesse segundo momento de oração. Eu gostaria de estar fechando, onde aqui a palavra diz assim em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha que Paulo está pedindo aqui para os cristãos de Roma, os cristãos romanos. Ele está dizendo assim, olha, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício. E sacrifício que é oferta. E não é um sacrifício feito de qualquer maneira. É uma oferta feita com gratidão, com reconhecimento da grandeza e do poder de Deus. É um sacrifício, é uma oferta, como ele diz aqui, né? Uma oferta ao Senhor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
E ele complementa o versículo 1 dizendo: este é o culto racional de vocês. Não é racionalismo, não é apenas o uso da inteligência, mas é o culto prático, usando a inteligência na prática, para saber o que está fazendo diante de Deus. Isso é muito importante. E ele complementa no versículo 2 dizendo: e não vivam conforme os padrões deste mundo. E em outra versão diz: e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Renovação da mente. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já experimentou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eu espero que sim. Se não, Deus, ele é poderoso para operar na sua vida, né? De uma forma tão especial, agir na sua vida. E o que eu digo aqui, eu costumo dizer com muita frequência, Deus, ele quer agir a nossa fé. Deus, ele quer que a nossa fé ela esteja viva, não uma fé, como dizemos no Brasil, meia boca. Meia boca na nossa gíria em português é aquela fé mais ou menos. É aquela fé mais ou menos. Não é aquela fé plena em Deus. Não é aquela fé que nós colocamos em Deus e deixamos Ele agir no tempo dele. Porque muitas vezes nós somos tentados a queremos dar uma forcinha para Deus. A queremos fazer uma coisinha aqui, uma outra coisinha ali, uma correntita ali, uma correntita aqui, não sei se me entendem. E essas correntitas costumam não ajudar muito. Porque nós precisamos de ter responsabilidade de buscarmos a Deus, nós pessoalmente, cada um de nós temos que ter essa responsabilidade de buscar a Deus com sabedoria, com fé, de forma integral, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Que Deus possa abençoar-nos. E nós vamos ter um momento final agora, estamos partindo para os minutos finais do nosso encontro de oração dessa noite, e eu espero que Deus possa estar ouvindo a nossa oração, e principalmente a sua oração. Quando eu digo nossa, nós estamos juntos nessa tarefa, nesse propósito, e que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos fechar os nossos olhos agora e vamos orar ao Senhor, para que Ele possa realmente colocar em nós o desejo de oferecermos o nosso corpo como oferta, ou sacrifício vivo, santo e agradável, para que nós possamos continuar experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Feche seus olhos e Deus vai falar com você. Em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, nesse encerramento, nessa parte final, Deus, da nossa oração, quando nós aqui, ó Deus, comentamos acerca, ó Deus, do sacrifício, nós devemos oferecer ao Senhor as nossas ofertas, a nossa oferta que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos, ó Deus, dedicar a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos viver uma vida de santidade. Nós precisamos de viver uma vida, ó Deus, de compromisso, de comprometimento com o Senhor, sabendo que o Senhor, ó Deus, está no controle de todas as coisas. Ó Deus, e sabemos que Jesus, ali em São João, capítulo 4, versículo 34, ele nos mostra qual é a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus para a vida dele e qual deve ser a vontade de Deus para as nossas vidas também. Ó Deus, que a nossa comida, que a nossa bebida, que o ar que nós respiramos, que tudo, ó Deus, venha redundar para a glória do Senhor e para que outras vidas venham a ser abençoadas, venham a ser alcançadas, venham a ser transformadas pelo poder, ó Deus, da Tua palavra, do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, age nas nossas vidas.
Por isso, ó Deus, opera na vida do irmão, da nossa irmã, que neste momento, ó Deus, está, ó Deus, com as tuas mãos estendidas diante do Senhor. Muitas vezes, muitos irmãos provavelmente estejam com as tuas mãos estendidas diante do Senhor para clamar, para buscar o Senhor neste momento. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas. Nós não somos perfeitos, ó Deus, nessa terra. Nós estamos sujeitos a falhar. A cada dia nós estamos sujeitos a falhar, mas nós queremos estar sempre na dependência do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o teu povo, os teus filhos que neste momento se encontram sintonizados, ligados nessa transmissão, nessa programação, nesse encontro de oração, meia hora diante de Deus, para que eles possam, Senhor, sentir e experimentar o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas, para as suas vidas. A partir deste momento que o Senhor continue, ó Deus, na condução e na direção da vida de cada um de nós. Essa é a nossa oração, ó Deus, que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de glorificar a Deus pela vida de vocês que estão aí nessa transmissão, tá? Nosso irmão Hélio, a minha prima Delma, Luiz Carlos, né? A Yumpi, né? A Yumpi aí eu creio que do Chile. Que Deus possa abençoar, né? A Primpe Rancagua, né? Rancagua. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus continue realmente operando poderosamente na vida de cada um de vocês. E saiba, você é muito importante para Deus. E como dizia John Wesley, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Deus te abençoe e tenha uma boa noite de descanso em nome de Jesus. Amém.